Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa dúvida que muitos de vocês têm. Existe mesmo uma diferença entre aprender o espanhol para usar no dia a dia, para viajar, para conversar com amigos, e aprender o espanhol para trabalhar, para reuniões ou para fechar negócios? Será que é tudo a mesma coisa? Ou tem um segredo por trás? Fica comigo que a gente vai desvendar essa questão e descobrir o que muda em cada um desses caminhos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Papo Sincero. Aqui a gente conversa sobre os benefícios, as oportunidades, os mitos e as crenças e principalmente os desafios da sua jornada para aprender espanhol. Aqui é o Primo Jimmy, e se você for novo por aqui, saiba que aqui no canal tem conteúdos para te ajudar a falar espanhol sem medo e não sofrer no processo, beleza? Então, na conversa de hoje, a gente vai falar sobre se existe uma diferença entre o espanhol para todos e o para os profissionais, tá? O que muda mesmo? E a gente sabe que o espanhol é uma língua incrível, falada por milhões de pessoas, mais de 500 milhões de pessoas, e que abre um mundo de possibilidades. Mas quando a gente decide aprender, surge a pergunta: qual espanhol eu devo aprender? A maioria começa com o espanhol para todos, o geral, o básico mesmo. Mas e se o seu objetivo for o mundo dos negócios? Será que o que você aprende serve? E pensa aqui comigo. É como ter um carro. Você tem um carro e você usa ele para ir ao supermercado, certo? Você só precisa de uma habilitação. Mas será que com aquela habilitação e com aquele carro você conseguiria correr numa pista de corrida? Na pista de corrida, você vai precisar de outras habilidades e de um carro melhor. O carro com que você vai no supermercado provavelmente não vai ter o mesmo desempenho numa pista de corrida. Então a gente vai entender essa diferença e por que é tão importante, beleza? Então, para começar e desvendar essa questão, vamos entender o que significa cada um desses tipos de espanhol. O espanhol para todos, que seria o geral, é o espanhol do dia a dia, o que te permite viver mesmo, pedir uma comida gostosa no restaurante ou mesmo pelo delivery, perguntar informações para desconhecidos, bater um papo descontraído com alguém na rua, num bar, ou entender uma música, um filme. É esse. Ele se foca na comunicação básica, na gramática essencial e num vocabulário amplo, mas sem grandes especializações ou tecnicismos. É o espanhol da vida real, do cotidiano mesmo. Agora vamos ver o espanhol para profissionais, que na maioria dos casos é usado nos negócios. Aqui a conversa muda. Este é um espanhol com um objetivo bem claro: o trabalho. Ele vai muito além de um buenos dias, como está você? Mas começa com um. Foca no vocabulário técnico da sua área, seja finanças, direito, marketing, vendas. A comunicação também é bem mais formal, foca também na escrita, e-mails, relatórios, também fazer apresentações, negociar e entender as regras não escritas em espanhol do mundo dos negócios. É um espanhol com estratégia, com precisão e, principalmente, credibilidade. Então, as pessoas confundem? Sim, e muito, viu? É muito comum achar que eu, pelo fato de falar um espanhol geral, já é bom o bastante. Que com esse nível você já está pronto para uma reunião de negócios. Mas não é bem assim. É que nem você ir num tribunal, por exemplo. Muitas das palavras que você for ouvir, você não vai entender, porque são palavras técnicas daquele ambiente. Você nunca ouviu falar, está falando juridiquês? Então é isso, está falando com uma linguagem técnica. Não pelo fato de saber falar o seu idioma, quer dizer que você consegue entender 100% do que aquele profissional está falando. O profissional, muitas vezes, tem que adaptar a sua comunicação para que a pessoa que não é daquela área possa entender.
Na atualidade, a gente vê muito isso porque tem muito profissional falando nas redes sociais para pessoas sem aquele conhecimento. Se o profissional falar de um jeito técnico, vai afastar aquele público que não entende. Você consegue entender? A base é a mesma, mas a aplicação e o vocabulário é diferente. Então, a principal diferença está no propósito e no nível de formalidade. O espanhol geral busca a fluidez na conversa e a conexão cultural. Já o espanhol para negócios ou profissional busca a precisão, busca a formalidade e a eficácia para alcançar resultados no trabalho. Vamos pensar no vocabulário. No cotidiano, você aprende palavras como comprar e vender. Agora, com uma linguagem para negócios ou profissional, você usa palavras como adquisição, fusão, cadeia de suprimentos, margem de lucro, entre outros. É outro nível. Tá, mas por que essa diferença é tão importante? Então, primeiro eu vou te falar por que o espanhol geral é importante. E é porque ele é a base de tudo. Sem ele, o espanhol para negócios seria que nem um prédio construído sem alicerces. Ele te permite criar laços e entender a cultura, que é fundamental para qualquer relacionamento, inclusive no trabalho. Lembre-se, nós somos seres humanos, não somos máquinas. Eu sei que do outro lado tem uma pessoa, tem alguém, tem um primo, tem uma prima ouvindo o que eu estou falando agora. Sim, aqui na minha frente pode ter uma câmera, um computador, mas eu sei que daquele lado tem alguém. Então eu imagino que tem alguém se conectando com a minha mensagem, tá bom? E agora eu vou te falar por que o espanhol para negócios é importante também. Aqui, o idioma vira uma ferramenta para a sua carreira. E não é qualquer ferramenta, é uma ferramenta poderosa, beleza? Ela abre mercados porque América Latina e Espanha são gigantes em negócios. São mais de 500 milhões de pessoas nativas, fora as 95 milhões que têm como segunda língua, e todos eles espalhados pelo mundo. Você se diferencia de outros profissionais. Isso te destaca. Entender os detalhes e a cultura pode ser a chave para fechar um bom negócio. Falar a língua dos negócios mostra respeito e profissionalismo. Isso te dá credibilidade e abre as portas para promoções e oportunidades. Isso se traduz em crescimento pessoal e profissional, obviamente. Então, por que investir tempo e dinheiro nisso? E é porque é um investimento com retorno. No espanhol de negócios, é um retorno mensurável, através de mais vendas ou melhores contratos. Já o espanhol geral se expressa através de qualidade de vida, experiências e crescimento pessoal. Ambos valem a pena, mas têm objetivos diferentes. Então, para ser claros até agora, para estar alinhados, qual é o maior benefício de cada um? O espanhol geral é a liberdade de se comunicar e a conexão cultural. E o espanhol de negócios é a eficácia no trabalho e a expansão de oportunidades. E se você não fizer essa distinção, o que acontece? Se você tentar fazer negócios com um nível de espanhol geral, você pode perder oportunidades por não entender a linguagem específica. Você pode cometer gafes culturais, que são esses comentários inapropriados, que podem levar a mal-entendidos. Você pode parecer pouco profissional por usar uma comunicação informal numa situação séria. Isso vai limitar o seu crescimento, não conseguindo assumir cargos que exigem uma comunicação avançada. Então, o que vale mais? E não é o que vale mais, mas o que serve para seu objetivo. Se for viajar, o geral tá bom. Se for para o trabalho, para a sua carreira, tem que ser de negócios. Mas ela é sempre construída a partir da base. É que nem no currículo da faculdade. No primeiro ano, as matérias são básicas. É tudo básico, tudo geral. Mas depois de alguns semestres, começam as especializações. Então, se seu objetivo não for o profissional, o espanhol geral já é bom o bastante, beleza? E quando começar? O espanhol básico é agora mesmo. Você começa agora. E o profissional, depois que você tiver uma base, você for para intermediário, você já
entende das estruturas gramaticais, de conjugações, tem um amplo vocabulário, aí você pode começar a se especializar na sua área, beleza? Então agora vamos ver uma rota do aprendizado para profissionais, que nem eu falei, ela é construída a partir da base. Na verdade, então, isso quer dizer que a gente dá uma continuidade, porque a única diferença é que tem um foco diferente, beleza? E aqui, a sua mentalidade precisa continuar sendo a mesma. Entender que errar é aprender. Aqui você está se especializando no idioma, principalmente na formalidade. Então, todo feedback pode ser calibrado, beleza? Na segunda estratégia, você vai fugir do espanhol chato. E se profissionalizar, se especializar, não quer dizer que vai ficar chato. Então, você pode aprender com coisas que você gosta. Se você está no nicho dos negócios, você precisa aprender com conteúdos do seu nicho. Você vai ouvir conteúdos do jeito como são falados no espanhol, tá bom? Então, para isso, você também precisa mergulhar num espanhol nativo. Sempre ouça e repita. Ouça e repita. Preste atenção em vocabulários específicos, em jargões, em como se conduzem reuniões, apresentações. Aqui o foco é a precisão e a formalidade. Você pode encontrar um parceiro para estudar com você. Alguém que tenha o mesmo objetivo. É que nem um casamento. Quando o casal tem o mesmo objetivo, eles conseguem crescer, evoluir. Você pode encontrar um parceiro para estudar com você. E aqui você pode simular entrevistas, reuniões, negociações, apresentações. Aqui você precisa praticar o vocabulário técnico e a formalidade necessária para seu ambiente de trabalho, beleza? E lembre-se que o estudo precisa ter pequenas doses diárias. Aqui é igual para todo mundo, não menos de 30 minutos diários. E quanto mais você se dedica, mais você vai aprender, mais rápido, tá bom? E nesse ponto aqui, eu recomendo as plataformas de intercâmbio cultural. Porque aqui você já tem um nível intermédio avançado, então você consegue ter uma comunicação fluida, você tem mais vocabulário e você entende da gramática básica. Mesmo que as plataformas não estejam focadas no intercâmbio profissional, ainda você vai praticar muita conversação que vai aumentar o seu conhecimento cultural, tá bom? E na estratégia 7, onde você cria um ambiente espanhol em casa, onde você consome a maior quantidade de conteúdos em espanhol. E por último, você precisa procurar um guia, um professor, um mentor. Aqui você não está mais no básico. Você precisa de um acompanhamento, de preferência com experiência em espanhol para negócios, ou na sua área específica. Ele poderá te guiar no vocabulário técnico e na etiqueta profissional. Ou você também pode fazer que nem eu, que simplesmente participar da maior quantidade de eventos da sua área possível. Primeiro que você vai aprender muito mais da sua área em um outro idioma, que seria no espanhol, e segundo que você vai fazer um networking qualificado, tá bom? A jornada sempre vai ter altos e baixos. É normal sentir frustração, tédio, vergonha às vezes, mas lembre-se, você não está sozinho. A chave é entender o seu objetivo e adaptar o método. A alegria de se comunicar em espanhol, mesmo que seja para pedir um café ou fechar um negócio, é uma das melhores sensações do mundo. Acredite em você. Eu acredito que você vai conseguir sim. Hoje você entendeu a questão de que sim existe uma diferença clara entre um espanhol que é para todos e um espanhol que é para uso profissional. E com essas 8 estratégias você vai ter um guia prático para ir para o próximo passo, sair do básico e falar entre profissionais sem medo e sem complicações. Então escolha uma, duas ou todas as estratégias se você puder e coloque em prática ainda hoje. O seu espanhol está esperando para subir de nível. Eu também estou te esperando. Então, inscreva-se no canal. Se você ainda não estiver inscrito, faça isso agora. E se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, escreva nos comentários e eu vou tentar te responder
do melhor jeito possível, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um forte abraço e até a próxima.